Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do nosso módulo de cefaleias. O tema de hoje é uma doença um pouco mais rara, que talvez alguns de vocês ou muitos de vocês nunca tenham visto, mas ela existe, pessoal, ela existe e as bancas de residência descobriram que ela existe e estão cobrando todo ano. E é aquela questãozinha que pode colocar você dentro da sua vaga de residência. Então vamos explicar um pouquinho melhor o que é pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais dessa doença, epidemiologia, qual que é o paciente típico dessa doença, como é que é a fisiopatologia dela, por que ela existe, por que ela surge, como é que é o quadro clínico dela, como que você vai identificar na sua prova o paciente que tem seu tumor, como é que é feito o diagnóstico e, por fim, mas não menos importante, o tratamento dela. Então, pessoal, veja essa questão da USP de São Paulo, acabou de sair do forno, acabou de sair da última prova deles, uma questão muito bem feita. Pode pausar o vídeo, ler com calma e que já nós vamos voltar nela. Conceitos iniciais, pessoal. Eu sempre gosto de falar para os alunos o seguinte: tenta imaginar qual é o perfil típico daquela doença. Por exemplo, enxaqueca, mulher jovem. Se for em salvas, é homem em torno dos 30 anos de idade, 34 anos de idade. E pseudotumor cerebral. Quem que é o perfil típico, pessoal? Essa daqui, pessoal. Mulher jovem com obesidade. É 20 vezes mais comum nesse tipo de paciente do que nos demais. Por que, professor, mais comum? Acho que essa é a grande pergunta de R$1 milhão. A gente sabe que a obesidade, sim, ela tem um papel fisiopatológico na doença, mas nem toda mulher obesa tem pseudotumor cerebral. Nem todo homem obeso tem pseudotumor cerebral. Então, por que algumas pessoas têm e outras não têm? Essa é a grande pergunta aí que algum dia a gente espera responder. Mas o que é essa doença de fato, pessoal? Ela é uma doença rara, caracterizada por uma hipertensão intracraniana, na ausência de lesões expansivas, hidrocefalia ou trombose venosa. O que quer dizer com isso, pessoal? A mulher jovem tem uma hipertensão intracraniana, mas não tem tumor, não tem AVC, não tem hidrocefalia aguda. Do ponto de vista macroscópico, não tem nada que a gente consiga enxergar que justifique essa hipertensão intracraniana. Agora, eu quero falar para vocês dois conceitos que às vezes as bancas usam como sinônimos, mas que se a gente for um pouco mais criterioso, a gente vai ver que não é exatamente a mesma coisa. Mas assim, se aparecer na sua prova, não precisa brigar com isso. Pseudotumor cerebral, por que esse nome? Pseudo de falso, como se fosse um tumor cerebral. É um termo bem ruinzinho, pela verdade, mas que já foi consolidado na medicina. Quer dizer que a pessoa tem uma hipertensão intracraniana sem ter um tumor cerebral. E o pseudotumor cerebral, pessoal, por definição, ele pode ser idiopático, ou seja, não tem nenhuma causa identificada para ele, que acaba sendo a maioria dos casos, ou secundário a outras condições, como doenças, lúpus, por exemplo, medicamentos, o Roacutan, por exemplo, pode causar. Ao passo que a hipertensão intracraniana idiopática, que é o termo mais utilizado hoje em dia, o próprio nome sugere, é idiopático. Então, estaria errado, do ponto de vista semântico da gramática, a gente falar que a hipertensão intracraniana idiopática é secundária ao medicamento, concorda? Mas só para vocês terem uma ideia que muitas vezes esses dois termos são usados como sinônimos, mas se nós olharmos com cuidadinho, eles na verdade não são exatamente a mesma coisa, porque idiopático deduz que se investigou tudo, não achou nada de causa, e o pseudotumor cerebral pode ser secundário a alguma outra etiologia. Beleza? Aqui uma tabelinha para vocês das principais causas de pseudotumor cerebral, pessoal. Tira foto, print, anota, rabisca, porque isso cai em prova. Medicamentos retinoides, vitamina A, como o Roacutan, por exemplo. Antibióticos podem causar pseudotumor cerebral, o próprio levofloxacina, sulfa, gentamicina, quimioterápicos e o lítio. O lítio causa muita coisa, dentre eles, pseudotumor cerebral. Distúrbios endócrinos, sempre investigar hipotiroidismo, hiperpara, Cushing e hiperaldoteronismo. E outras doenças que vale a pena mencionar, é síndrome obstrutiva do sono, muito frequente também, e lúpus e síndrome de Sjögren. Como é que é a fisiopatologia, pessoal, do pseudotumor cerebral ou da hipertensão intracraniana idiopática? Por que ela ocorre? Na verdade, nós não sabemos ainda, não existe uma causa só, uma causa única. Ela é multifatorial. Trouxe para vocês aqui 3 fatos que parece que estão juntos, interligados de alguma forma. O primeiro fato é que existe uma alteração da taxa e da produção e absorção do líquor por alguma disfunção das glândulas subaracnoides. Lembra que glândulas subaracnoides é onde o líquor é reabsorvido. Segundo, aumento da pressão de enchimento abdominal e cardíaco resultante da obesidade. Aí que entra a obesidade como grande fator de risco para a doença. E o terceiro item seria uma obstrução da drenagem venosa intracraniana por alterações funcionais dos seios e estenoses constitucionais ou adquiridas desses seios venosos.
Essa imagem aqui, ela resume para a gente o nosso entendimento, o nosso mistério em relação à fisiopatologia do seu tumor cerebral. E azulzinho claro, então, os 3 fatos que nós sabemos que provavelmente estão interligados. Aumenta a produção do líquor no plexo coroide, é uma possibilidade, assim como a redução da drenagem, né, do líquor através das granulações aracnoides, ou seja, existe um desbalanço entre a produção e reabsorção do líquor, e ao mesmo tempo existe um aumento da pressão dentro dos seios venosos, dentro das veias do nosso cérebro. Agora, vamos pensar, será que existe também uma falha na drenagem linfática? A gente sabe hoje, recentemente, foi descoberto que existe o sistema linfático, que é o nosso sistema linfático no nosso cérebro. Então ele existe e pode ser que esteja envolvido na fisiopatologia do pseudotumor. Existem outros fatores questionados envolvidos, como inflamação, doenças inflamatórias, doenças trombofílicas. A estenose de seio também pode ser uma causa no pseudotumor cerebral. Essa aqui é uma grande discussão, essa aqui é a causa e consequência. Vocês vão ver que nessa doença é muito frequente ter uma estenose, uma redução do calibre do seio transverso. E uma grande discussão entre cefaliatras é, será que essa estenose seio transverso, ela originou o seu tumor cerebral ou a hipertensão intracraniana é tão forte que ela colabou esse seio transverso? Isso a gente ainda não tem certeza. Será que o aumento da pressão intratorácica também contribui para o aumento da pressão venosa no sistema central? E a obesidade, será que a obesidade libera adipócitos inflamatórios que levam a essa questão da disfunção das granulações aracnoides, disfunção do sistema linfático? Tudo isso está em questão de estudos, né? Mas o fato é que o perfil típico da doença mesmo são mulheres jovens com obesidade. Esses são os 2 principais fatores de risco mesmo. E agora, como é que é o quadro clínico dessa condição, pessoal? Quando eu vou pensar em um tumor na prova, quando houver isso aqui, dor de cabeça, cefaleia, é o sintoma mais frequente de todos, até 90% dos pacientes têm, com papiledema. Isso aqui o examinador vai falar para você, ó, essa paciente aqui, ela está com uma cefaleia, pode ser pulsátil, pode ser em aperto, blá, 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 mas foi feito um de olho nela, fundoscopia e, opa, apareceu papiledema. Pessoal, papiledema, lembra, não existe nenhuma cefaleia primária no mundo, então não existe enxaqueca, não existe cefaleia tensional que leva a papiledema. Apareceu isso aqui na sua prova, você tem que pensar em alguma coisa secundária, alguma etiologia secundária. Além da cefaleia, pessoal, o segundo sinal sintoma mais comum de todos é o escurecimento visual transitório. Cuidado para não confundir isso com aura visual, tá? O que é isso aqui? A paciente já tem sensação de que ela fica cega por alguns segundos e depois melhora. Fica cega e depois melhora. Isso aqui é um sinal de que o nervo óptico está sofrendo, pessoal. A pressão intracraniana é tão grande que está sendo comprimido e acontece esse sintoma, essa manifestação clínica de escurecimento visual. O paciente pode ter um zumbido, um tinnitus pulsátil, em até 60% dos casos, e pode ter diplopia, caso haja uma paralisia do sexto nervo craniano, que é algo que não é tão raro assim. Mas em prova, esses 3 principais são clássicos, pessoal. Cefaleia com papiledema, escurecimento visual transitório e zumbido junto. Professor, o que é papiledema? Isso aqui, pessoal. Veja, olha o fundo de olho desse paciente, tudo borrado de disco óptico, com hemorragia ao redor. Isso aqui é um papiledema clássico de prova. Isso aqui pode muito bem cair numa prova multimídia, uma segunda fase multimídia, por exemplo. Dá um caso clínico de um seu tumor cerebral e mostra essa imagem para você. E aí você tem que deduzir qual que é o diagnóstico. Por falar em diagnóstico, vamos partir para os nossos exames, como vamos fazer esse diagnóstico. A primeira coisa, você vai desconfiar do paciente e seu perfil. Vai desconfiar na sua questão de prova quando aparecer uma mulher jovem com obesidade. Um detalhe importante, pessoal, às vezes o autor ele não vai ser tão bonzinho em escrever assim, ó, essa paciente aqui ela tem obesidade, atenção. O que ele vai dizer para você? Essa paciente tem um IMC de 40, tem um IMC de 42. Então fica atento a isso. Beleza, você desconfiou da parte epidemiológica, parte clínica que essa paciente pode ter um seu tumor. Agora vamos para exames de imagem, exames complementares que a gente vai precisar fazer mesmo. Primeira coisa, só estar exame de imagem, por quê? A gente tem que excluir tumor, tem que excluir hidrocefalia, excluir AVC, excluir outras causas de hipertensão intracraniana, excluir trombose venosa cerebral. Ok, você fez isso e não apareceu nada disso, beleza. Aí vem o segundo ponto. Existem alguns achados na ressonância, principalmente, nosso exame de escolha, que sugerem um quadro de hipertensão intracraniana. Sinais indiretos de hipertensão intracraniana. Não são específicos, não são patognomônicos para pseudotumor cerebral, mas na suspeita clínica, com esses achados que eu vou mostrar para vocês a seguir, fala muito a favor. E as questões de prova cobram isso de vocês também. Ok, você fez exame de imagem, agora qual que é o segundo passo? É o líquor, pessoal. Por quê? Porque
que a gente tem que realmente, digamos, comprovar que existe realmente pressão intracraniana. Uma das formas de poder fazer isso é através do líquor. O líquor, pessoal, ele não precisa ser feito de repetição, várias vezes por mês ou, enfim, por dia. Ele é basicamente diagnóstico. Quando apresentar para você um líquor com pressão de abertura maior que 25, isso aqui quer dizer que tem quadro de hipertensão intracraniana. Lá no nosso laboratório do HC, já tem paciente com a pressão de abertura de 50, 60, uma coisa absurda mesmo. E lembrar que o líquor tem que estar normal no sentido de células, proteínas, glicose, pessoal. A única coisa que vai estar alterada no líquor é a pressão, 25. Então guarda esse valor. Quando a gente fala de aspectos típicos da ressonância, pessoal, isso aqui pode muito bem cair na prova de multimídia. A gente sabe que algumas bancas, USP Ribeirão Preto, USP São Paulo, Unicamp, gostam muito de imagens. Então veja, um dos achados mais frequentes no pseudotumor cerebral é a célula túrcica vazia. O que acha isso, célula túrcica vazia, pessoal? Célula túrcica é um nome bonitinho para hipófise. A hipófise aqui, ó, veja, a hipófise está bem aqui, nesse corte sagital de ressonância. Veja que tem um cinzinha aqui da hipófise, esse aqui é a hipófise normal. Quando o paciente tem um quadro de hipertensão intracraniana, ela some, ela desaparece, entre aspas, ela fica tudo pretinho. Isso aqui é o sinal da célula túrcica vazia. Num contexto apropriado, ela pode ser sim um sinal de hipertensão intracraniana de etiologia a esclarecer. Outro achado, de novo, da célula túrcica vazia, outra imagem, mostrando de novo pretinho aqui, essa bolsinha que deveria estar hipófise, mas não enxerga nada. Então isso aqui é a célula túrcica vazia. Outro achado também que pode ser descrito para vocês é o achatamento dos globos posteriormente, essa região aqui de trás do globo posterior, e a distensão da manhã perióptica, ou seja, o aumento do espaço subaracnoide aqui entre os nervos ópticos. Ocorre uma tortuosidade dos nervos ópticos e o achatamento posteriormente dos globos oculares. Isso aqui é outro sinal também que pode aparecer descrito para você na sua prova. E esse aqui é o grande sinal, pessoal, junto com a célula túrcica vazia, que mais aparece em prova. E na vida real também, é um dos mais frequentes, que é a estenose de centro transverso. Nesse caso aqui, à esquerda. Professor, o que é? Onde é que está o centro transverso? Veja, esse centro transverso aqui à direita, ele está normal. Olha só que parrudo que ele está, branco. Quer dizer, o branco quer dizer que o contraste está indo super bem. E cadê do outro lado? Cadê? Não tem. Está muito, muito estenosado, pessoal. É esse ponto aqui, a estenose centro transverso, que nós, os cefaliatas, nós não sabemos ainda se isso é causa ou consequência. Se a pressão intracraniana é tão grande que levou a colabar isso aqui, ou se isso aqui contribui para a fisiopatologia da doença. Se nós pudéssemos resumir, pessoal, como você vai investigar o paciente, vai desconfiar que esse paciente pode ter hipertensão intracraniana idiopática. Primeira coisa, sinais de sintomas de hipertensão intracraniana, cefaleia, escurecimento visual transitório, zumbido pulsátil, papiledema, perda visual. Segundo, tem que ter ausência de outros déficits neurológicos. O paciente não pode ter uma emparesia, uma afasia, e também não pode ter alteração no nível de consciência. O líquor, pressão de abertura aumentada, maior que 25, e o celularidade, proteína, glicose normais, e neuroimagem sem evidência de outras causas para hipertensão intracraniana. Então, guarda essa tabelinha com muito carinho no coração, porque isso aqui vai ajudar você a diagnosticar seu tumor na prova. Outro exame muito importante, pessoal, principalmente no acompanhamento dos pacientes, é a campometria. Nossos colegas oftalmologistas, principalmente neuroftalmo, nos ajudam demais. Por quê? O paciente com seu tumor cerebral, pessoal, nossa principal preocupação é preservar a visão dele. Não é a cefaleia em si. A cefaleia, lógico, incomoda, mas nossa preocupação é a visão. Por quê? Porque se não for tratada essa condição, pessoal, identificada e tratada, o nervo óptico vai sofrendo cada vez mais e o paciente vai começando a perder o campo visual periférico dele. Por isso que esse paciente precisa ser obrigatoriamente avaliado por um oftalmologista de forma seriada. Veja aqui uma imagem de uma campometria de um paciente com tumor cerebral. Ele começa a ter uma visão como se fosse em túnel, uma visão em funil mesmo, como se fosse um cavalo, assim. Ele começa a perder a visão periférica e foca só no centro, até chegar à fase de perder totalmente a visão e ficar cego mesmo, pessoal. O paciente fica cego com tumor cerebral. E a campometria é um exame não invasivo, ela é muito importante para avaliar a eficácia do nosso tratamento e também ajuda na decisão cirúrgica. Se um paciente estiver piorando a campometria e apesar do tratamento medicamentoso correto, a gente pode pensar na possibilidade de cirurgia para esse paciente. E aqui é uma progressão de um outro paciente, como é que foi que iniciou o déficit do campo visual dele, veja aqui nessa letra A, até chegar na letra F. Isso é um paciente que acabou não tendo tratamento adequado e foi progredindo ao longo dos meses e anos, até chegar nesse estágio aqui, que é uma perda visual muito grave, pessoal, importantíssima. Esse paciente aqui só tem preservado basicamente o centro da visão. A parte de periferia está totalmente comprometida. Então, isso aqui, se cair na sua prova, também pode cair, uma questão multimídia. Num quadro clínico de tumor cerebral, indica uma perda visual muito grave para esse paciente. Olha essa questão que é no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, 2020. Mulher jovem, 19 anos, sem comorbidades, procura o PS por cefaleia bilateral,
frontotemporal em opressão que foi iniciada há 6 meses. Há 10 dias, o paciente refere visão dupla, diplopia e piora da cefaleia. Opa, então um quadro crônico que teve uma piora aguda. Exame físico, obesidade grau 3, olha o bizu que está te dando. Mulher jovem com obesidade grau 3. Papila edema e paralisia do sexto nervo craniano. Exames laboratoriais e angiossonância magnética de crânio sem alterações. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é o exame complementar necessário, pessoal? Lembra nosso passo a passo. Primeiro, epidemiologia. Essa paciente pode ter seu tumor? Pode. É mulher, jovem, com obesidade. Tem sintomas sugestivos? Sim. Tem cefaleia, tem papiledema e tem paralisia do sexto nervo craniano. Segundo passo, fez ressonância de crânio. Beleza, não tem tumor, não tem hidrocefalia e a angiossonância também descartou trombose. Então, nosso terceiro passo, qual vai ser? Vai ser o líquor. O líquor vai documentar o aumento da pressão intracraniana. Letra E, nossa resposta à questão. A, biópsia temporal não faz sentido, porque não está pensando em artrite temporal. B, eletroencefalograma para cefaleia é um crime, pessoal, não faz o menor sentido pedir EG para cefaleia. C, dobra transcraniano, não, a gente não está buscando vasoespasmo, nada nesse sentido para essa paciente. D, teste no psicológico, pessoal, uma paciente está com uma cefaleia e papiledema, também não. E E, aí sim, punção lombar é o nosso diagnóstico, a nossa resposta à questão. O UERJ do 23. Então veja como essa doença tem caído, pessoal. Oswaldo Cruz, UERJ, USP. Mulher 35 anos, obesa, olha o bizu. Obesa, mulher 35 anos. Hipertensa, é encaminhada ao ambulatório de neurologia para investigação de cefaleia diária de início recente. Refere que a dor é holocraniana, pulsátil, acompanhada de fotofobia, sendo pior ao acordar e tendendo a melhorar ao longo do dia. Relata episódios esporádicos de turvação visual e nega a fonofobia, náusea ou vômitos. A fundoscopia, o fundo de olho, mostrou papila edema lateral, pessoal. Opa. Mulher, obesa, com papila edema lateral, turvação visual e cefaleia, isso aqui é pseudotumor cerebral, hipertensão intracraniana idiopática. E a TC de crânio não tem alterações, ou seja, está dizendo para você o seguinte, não tem tumor, não tem hidrocefalia, não tem nada que justifique, nada macroscopicamente justifique essa pressão intracraniana dela. Para o diagnóstico dessa patologia, o exame mais apropriado é, cuidado, letra A, ressonância de crânio, pessoal, muito aluno bom acaba marcando essa, mas não é. Por quê? Você já tem uma neuroimagem, então você não precisa repetir uma neuroimagem, fazer uma ressonância para confirmar isso. Você precisa do quê? Do bom e velho líquor, letra C de casa, pessoal. Polissono não, pessoal, polissono, se a gente fosse investigar a apneia do sono, que é uma comorbidade muito frequente nesse paciente com tumor cerebral, mas não ia nos ajudar a fazer o diagnóstico que a gente precisa de tumor cerebral. Então, letra B não faz sentido pensar. E eletroencefalograma não faz o menor sentido, de novo, pedir EG para cefaleia e piledema. Então, a resposta correta é nossa letra C de casa, a punção licórica. Questão da MP do Paraná, outra banca que gosta de cobrar também para o seu tumor cerebral. A hipertensão intracraniana idiopática é uma síndrome clínica que mimetiza tumores cerebrais, por isso esse nome pseudotumor cerebral, caracterizado por aumento da pressão intracraniana com contagem celular e de conteúdo de proteínas do líquor normais. Perfeito. Sobre essa situação, analise a alternativa abaixo. Uma das causas prováveis é a hipervitaminose D. Cuidado, pessoal, muito cuidado aqui. Será que é mesmo a D? Não, é hipervitaminose A. Lembra do retinol. Então, a número 1 está incorreto. 2. Tem relação com a obesidade? Com certeza. Esse é o grande fator de risco para a doença. 3. A punção lombar inicial após tomografia é diagnóstica e pode ser terapêutica. Correto, pessoal. Quando a gente faz a punção lombar no paciente, vai nos ajudar tanto o diagnóstico, lembra que a pressão tem que ser maior que 25, e também pode ser um alívio da cefaleia e dos sintomas da paciente depois que a gente faz a punção lombar. Mas aí vai um detalhe, a punção lombar de repetição não é uma opção de tratamento, pessoal. É uma medida tipo emergencial, só se não tiver recurso para tratar adequadamente o paciente. Mas não é um tratamento de escolha habitual para esses pacientes, beleza? Não é como uma criptococose, por exemplo, que você tem que fazer punção lombar de repetição. Aqui o papel do líquor é basicamente o diagnóstico. Portanto, a resposta correta é a nossa letra D, 2 e 3 corretas e a 1 está incorreta. Ok, agora você já está sabendo tudo de diagnóstico da pressão intracraniana idiopática. Vamos partir para o tratamento, pessoal. Primeira medida mais importante, perda de peso, pessoal. Tem que estimular o paciente a perder peso. A gente sabe que a perda de 15% do peso corporal inicial pode reduzir até 8 centímetros de pressão intracraniana, pessoal. Isso é muita coisa. Então, incentiva o paciente, se for necessário, se não estiver indo para nutricionista, já encaminha para Nutri, manda para o endócrino se for preciso, mas estimula ao máximo a perda ponderal desse paciente, porque o paciente perde peso, pessoal, é incrível. A doença fica muito controlada, muito silenciosa, digamos assim, né? Não dá sintoma nenhum.
Então, estimula a perda de peso, que é a nossa principal medida para esses pacientes, para essas pacientes obesas. Agora, medicamento também é importante. O primeiro medicamento de primeira linha é a acetosalamida, que é um diurético, na verdade, é um inibidor da anidase carbônica, que atua também reduzindo a produção do líquor no taxicoroide. Para quem que a gente vai passar a acetosalamida, pessoal? Nós vamos passar ela os pacientes que já estão com sintomas visuais. O papel dela é essa, tentar reduzir a pressão intracraniana para preservar o nervo óptico. E qualquer dose da medicação é de 1 a 4 gramas por dia, divididos em 4 tomadas. Então é bem chatinho de tomar mesmo, muitas vezes por dia. E é um medicamento que não é tão bem tolerado assim, então vai devagarinho. Efeitos colaterais que os pacientes relatam de forma frequente: parestesia, extremidades dos membros, intolerância gástrica, acidose metabólica e hipocalemia também. Outro medicamento bem interessante, que pode ser usado junto com a acetosamida, é o topiramato. O topiramato vai ser muito bom para você melhorar a cefaleia desse paciente, uma cefaleia crônica, e para ajudar o paciente a emagrecer. Ele também é um inibidor fraco da anidase carbônica. Ajuda na perda de peso no controle da cefaleia e é muito útil quando o paciente tem enxaqueca de forma concomitante. Isso é muito frequente, pessoal. O paciente tem uma hipertensão intracraniana idiopática e tem uma enxaqueca crônica junto. Mas cuidado, evitar prescrever para pacientes com história de nefrolitise e glaucoma. A mesma história da enxaqueca que nós comentamos na aula de migrânia. E outros fármacos agora com níveis de evidência menores. Furosemida, pessoal, eventualmente pode ser pensado em casos muito dramáticos que o paciente não tolerou a acetosamida ou não está tendo uma boa resposta ao mesmo uso dela e com o topiramato. Você até pode tentar no máximo 40 mg por dia. Agora, isso aqui que é interessante, isso aqui foi muito implementado no Congresso Europeu de Cefaleias que eu participei recentemente, pessoal. Os agonistas dos receptores de GLP-1, semaglutida, isecnatida e liraglutida. Olha só que interessante, essa classe de medicamentos aqui, além de reduzir o peso do paciente, que a gente sabe que é a principal medida para controlar a doença, parece que ela tem algum efeito central também. Ela consegue melhorar a absorção de líquor nesses pacientes. Então, olha só que interessante. Eu acho que esse aqui é o grande pulo do gato para um futuro breve. Começar a prescrever algum desses medicamentos para esses pacientes com pseudotumor cerebral. E ainda existe um trabalho que mostrou benefício no controle da doença e da cefaleia especificamente, que foi com o erenumab, um anticorpo monoclonal anti-CRP. Então veja, esse cara CGRP, ele está em tudo que é lugar. Ele está na enxaqueca, está nas cefaleias salvas e aparentemente também pode ter um papel no pseudotumor cerebral. Agora, cirurgia, pessoal. Quando que você vai indicar cirurgia? Acho que são dois pontos que merecem ser discutidos. Primeiro, pacientes com falha no tratamento clínico, uma intolerância aos remédios, ou uma pior visual progressiva, ou aqueles pacientes que têm uma evolução muito rápida, uma evolução que a gente chama de fulminante, que é até 4 semanas de evolução. Quais são as opções cirúrgicas que nós temos? Duas, basicamente, de urgência. A fenestração nervo óptico. Qual que é o detalhe? Quem faz é o oftalmologista, mas tem que ter um oftalmo que tem experiência com o procedimento, não é qualquer oftalmo que sabe fazer essa cirurgia, e tem uma taxa de complicação bastante alta, até 40% a 45% dos casos. E é uma medida de emergência, porque assim, o que o oftalmo vai fazer? Ele vai rasgar, vai abrir o nervo óptico para dar mais espaço para ele, digamos, dilatar, para ele crescer. E essa é uma medida temporária porque não vai tratar a hipertensão em si, ela vai só amenizar uma consequência da hipertensão. Agora, o que vai realmente ajudar a reduzir a pressão craniana é isso aqui, a DVP, derivação ventriculoperitoneal ou a lombo-peritoneal. A lombo-peritoneal, pessoal, tem mais taxa de complicação que a DVP, por isso que está sendo menos usada. E ainda, por uma perspectiva futura, mas não é algo emergencial, é a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, obviamente, o paciente vai perder peso e pode melhorar a doença dele. Mas agora, quando a gente fala de urgência, quando a progressão da doença está muito rápida, tem que ser uma dessas duas, ou fenestração nervo óptico ou uma DVP. E tem uma terceira questão, pessoal, que é o stent transverso, pessoal. O que é isso? Lembra que o seio transverso está reduzido de calibre, está estenosado. Alguns estudos mostram que quando você faz uma venografia e existe uma pressão maior ou igual a 8, pode ter um benefício você, o nosso colega intervencionista, colocar um stentzinho nesse seio transverso. Isso melhora a cefaleia e melhora os sintomas de pressão craniana dele. Quem tem mais experiência com esse procedimento é o pessoal daqui da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. É um procedimento que tem uma taxa de complicação de quase 2%, principalmente hematoma subdural, e o paciente tem que usar antiagregante plaquetário por até 6 meses depois. Esse aqui tem um nível de evidência menor do que DVP, do que a fenestração de nervo óptico, mas algumas literaturas já falam pra gente que pode ter benefício nessa situação aqui. Agora veja a questão da UERJ, perceba que a UERJ gosta de cobrar esse assunto, UERJ, FRJ, mulher 35 anos de idade, com IMC 33, ou seja, acima do peso,
comparece a consulta com história de cefaleia holocraniana de forte intensidade, de início a 10 dias, principalmente matutina, associada a vômitos e melhora parcial após o uso de analgésicos comuns. O exame físico apresenta diplopia, alterações visuais esparsas e alteração da mirada lateral à esquerda, ou seja, ela não consegue olhar o cantinho esquerdo dela, quer dizer que existe a paralisia do sexto nervo craniano, paralisia do abducente, sinal de hipertensão intracraniana, com discreto estrabismo convergente, sem alteração motora ou sistema dos membros. Fundo de olho demonstra papila edema e ressonância de crânio mostra o estado normal, ou seja, não tem hidrocefalia, não tem tumor, não tem nada que justifique esse quadro dela com o macroscópio. O exame do líquor é normal, porém a sua pressão está aumentada. Sobre o diagnóstico mais provável, é correto afirmar que, então olha só, um quadro clínico típico de livro de hipertensão intracraniana idiopática. Vamos ver qual das opções está correta. A. O uso de acetozolamida sem furosemida não costuma ter boa resposta nesses casos? Errado, pessoal. Furosemida é exceção, não é regra. Então, nossa grande medicação aqui, principalmente pacientes que têm sintomas visuais, é acetozolamida. A furosemida tem um nível de evidência bem menor. B. A alteração cognitiva ocorre com o tempo e pode até mudar o nível de consciência. Errado, pessoal. Isso aqui, se o paciente tiver alteração de nível de consciência, você não pode dizer que é um tumor cerebral. Tem que investigar outra causa. Causa inflamatória, causa infecciosa. Se é um tumor cerebral, mesmo com pressão nas alturas, ela não vai causar rebaixamento de consciência. C. A perda visual com atrofia do nervo óptico é uma complicação dos casos difíceis. Isso é verdade, pessoal. Lembra? Nossa principal preocupação nessas pacientes aqui é preservar a visão delas. E D. O uso de corticoide por alguns meses é uma boa opção de tratamento. Incorreto, pessoal. Corticoide não tem benefício a longo prazo. Em alguns casos específicos, quando a perda visual é muito rápida, alguns estudos mostraram que pode ter benefício uma pulsoterapia, mas é para uso bem pontual e limitado e de curta duração, e não de longa duração, como diz a letra D. Portanto, resposta correta é a nossa letra C de caso. Mais uma banca cobrou o assunto FAMERP 2021. Veja como se repete o enunciado. Mulher, 31 anos, com história de 2 semanas de forte dor de cabeça e visão turva. Refere uma cefaleia holocraniana associada a zumbido e visão turva, com pior os sintomas pela manhã. No exame, seu IMC era de 34,4, ou seja, mulher acima do peso. Sua melhor acuidade visual corrigida foi de 6 para 9 em ambos os olhos. O exame do segmento anterior foi essencialmente normal, exceto a pupila direita, que reagiu lentamente, e a pupila esquerda, que tinha um defeito pupilar aferente relativo. Então, olha só, tinha tanta hipertensão intracraniana que já tinha até um defeito pupilar aferente relativo num dos olhos. O nervo óptico já estava em sofrimento. O exame dos discos ópticos revelou um papila edema bilateral. A TC de crânio foi relatada como normal, ou seja, de novo, não tem tumor, não tem hidrocefalia, não tem nenhuma outra etiologia para esse quadro de hipertensão intracraniana que ela tem. Diante da possibilidade de hipertensão intracraniana idiopática, qual é a melhor opção terapêutica? A aminofilina, pessoal? Não, a aminofilina não é utilizada para ser um tumor cerebral. E agora, B ou C, topiramato ou acetozolamida? A melhor de todas é a letra C, pessoal. A acetozolamida é a nossa medicação de primeira linha, primeira escolha. E D, ácido retinóico, pelo contrário, o ácido retinóico pode piorar, pode causar quadro de hipertensão intracraniana idiopática. Portanto, a resposta a essa questão é a letra C de casa. E agora vem essa grande questão da USP, pessoal, uma questão que pegou muita gente boa desprevenida porque ela cobrou um detalhezinho de seu tumor. Mulher de 25 anos queixa-se de cefaleia há 2 meses, holocraniana, em aperto, com pior ao deitar, associada a zumbido pulsátil e episódios de obscurecimento visual transitórios. Refere melhora ao assumir ortostase. Há 2 semanas, olha só, 2 semanas, notou redução da acuidade visual em ambos os olhos, com piora progressiva desde então. Exame clínico, IMC 41, a paciente está obesa, sem outras alterações. Exame neurológico, acuidade visual de 20 para 200 em tabela de Snellen, ou seja, está com perda visual gravíssima, pessoal, 20 para 200, concessão do campo periférico e campo metria de confrontação, e edema de papila em ambos os olhos. E ressonância magnética de encéfalo, tortuosidade em ambos os nervos ópticos e angiorressonância arterial e venosa, estenose de seios transversos. Então, olha só, isso aqui é um quadro clássico de livro, de prova, de concurso, de hipertensão intracraniana idiopática. E o que ele quer saber agora? O tratamento mais adequado para a hipótese diagnóstica mais provável é A. Anticoagulação, B. Dexametasona, C. Clopramazina ou D. Derivação ventriculoperitoneal. Pessoal, muitos alunos acabaram acertando essa questão por eliminação. Por quê? Porque em nenhum momento eu falei de anticoagulação, nem de dexametasona e muito menos de clopramazina. Mas o que essa questão cobrou pra gente, pessoal? Ela cobrou essa forma de apresentação, que é a chamada fulminante, que é quando acontece uma perda visual grave e progressiva em 4 semanas. Nessa situação especificamente,
não vai dar tempo da acetosamida ou topiramato fazerem efeito esperado. Nesse caso, o tratamento cirúrgico tem que ser o mais rápido possível para preservar a visão dessa paciente. Em alguns poucos de caso, o UpToDate traz isso, pode ter o benefício de pós-terapia com metilpred como tratamento ponte, até o paciente poder fazer uma DVP, por exemplo. Então, voltando para a nossa questão, a única opção que faz sentido nesse contexto de uma pseudotumor cerebral fulminante, de evolução de 2 semanas com pior progressiva, é a letra D, derivação ventrículo-peritoneal. Pessoal, então agradeço a todos pela atenção e peço que vocês façam bastante questões nesse assunto, porque como vocês viram, várias bancas grandes aí do país, FAMERP, UERJ, FRJ, USP, têm cobrado ano após ano. Fico à disposição para dúvidas e bons estudos. Nós nos encontramos em breve novamente. Um abraço.